Fala pessoal, hoje então nós vamos dar início ao desenvolvimento do projeto do nosso curso de HTML5 e CSS3, certo? Então, já expliquei aí na última aula sobre o projeto, sobre o que nós vamos fazer, e para facilitar e as aulas também não ficarem muito longas, nós vamos dividir o nosso layout em pequenas partes, tá? Então hoje nós vamos começar construindo, desenvolvendo o header, que é essa parte aqui do topo, né, com esse fundo preto, e tem o logo e essa navegação, certo? Então vamos começar construindo este primeiro componente aqui, esse primeiro elemento aqui do site, e depois a gente vai dando sequência, beleza? Então eu já deixei a estrutura aqui do projeto pronta, tá? Então você pode aí colocar aí a aula 14, Projeto Vingadores, e nós vamos trabalhar com o header, beleza? Deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui na tela. Então, eu já aproveitei também e já deixei aqui uma pasta images, né, que tem as imagens que nós vamos utilizar, e já criei aqui um arquivo index.html vazio, tá? Essas imagens eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E aí vocês podem baixar e deixar a estrutura igual como eu estou fazendo aqui para não dar nenhum erro aí e vocês conseguirem acompanhar certinho, tá? Então, cria essa pastinha aí no teu projeto aí, tá? E adiciona a pasta images, dentro vai ter as imagens que eu vou deixar ali para download, certo? Aí o ideal é que deixe exatamente assim como está, não troque o nome, tá? Simplesmente coloque as pastinhas, coloque as imagens, né, dentro dessa pastinha images, certo? E aí cria o arquivo index.html e já vamos começar a nossa marcação. A gente já sabe que a gente está ali um ponto de interrogação já autocompleta com a estrutura principal ali, estrutura base. Vamos mudar o idioma para PTBR. E aqui a gente pode colocar o título do documento como pode ser Projeto Vingadores, né? Ok. Então, a gente já viu aqui que nós temos, né, essa faixa preta aqui que vai, né, que pega toda a lateral da tela, tá? O logo e essa navegação. Então, a gente já sabe que a gente pode utilizar, como esse aqui vai ser o nosso header, né, já podemos utilizar então a nossa tag, né, para deixar nosso documento, né, com uma semântica boa. Vamos colocar, então, utilizar a tag header, certo? Depois a gente vai colocando os outros elementos. Tá? Então a gente pode começar aqui, por exemplo, com header. E aqui eu vou escrever, só para a gente enxergar ali na tela, logo, ok? Até vou colocar o logo dentro de um H1, ok? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos abrir aqui com VS Code, aliás, com Live Server, né? E já apareceu aqui a palavra logo, né? A gente colocou ali dentro do header. Então, se a gente vier aqui inspecionar, né, com o botão direito, tá? A gente vai ver aqui que nós temos aqui o HTML, aqui a tag head, e aqui dentro tem o header, e dentro tem a tag H1, né, com logo. Posso aumentar aqui um pouquinho por enquanto para a gente enxergar um pouco melhor. E também, eu acho que eu posso dar um pouquinho de zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem aí, certo? Depois me comentem aí se está boa assim a resolução, o tamanho da fonte, tá? Que senão eu aumento um pouquinho mais aí nas próximas aulas, certo? Agora, a gente pode, primeiro eu sempre gosto de criar, né, os elementos, né, marcar aqui o documento antes mesmo de ir para trabalhar com estilo, trabalhar com CSS, né, com as cores, com tamanhos, tá? Então vamos colocar ali os nossos elementos, tá? E o logo, tá? O logo a gente, deixa eu só puxar aqui, o logo a gente já sabe que é uma imagem, tá? E eu vou falando para vocês ali quais são as imagens que a gente vai usar, tá? Então aqui dentro do logo, tá? O que a gente vai fazer? Eu sei que é uma imagem, então se eu quero adicionar uma imagem ao projeto, a gente chama a tag img, beleza? Tá? E aqui o VS Code já nos ajuda, né? Já colocando ali o atributo src, que é o caminho, né? Que eu vou dizer de onde vem essa imagem, onde essa imagem está. E o texto alternativo, tá? Que eu até já posso colocar aqui, ó, logo, né? Vingadores, tá? E agora aqui se eu der um Alt, aliás, um Ctrl espaço, né? Ele já
abre para mim ali algumas opções mostrando, né, para que eu possa buscar, navegar e buscar essa imagem. Então eu já vou dentro da pastinha Images e aqui ele já coloca todas as imagens, né, que estão lá. Nós vamos pegar aqui o Avengers logo, né? Beleza. À medida que eu faço isso, no caso aqui o meu VS Code ele já está com a opção autocomplete, autosave aqui, né, habilitada, então eu vou escrevendo e ele já vai salvando, tá? Então eu deixo ela já sempre habilitada, tá? Então você dá um Ctrl S aí, vai salvando, né? E você vai verificar que já apareceu aqui, ó, o logo, né, da imagem. Pode ver que ela está bem grande, tá? Então a gente vai ter que resolver isso aí depois, tá? Depois, se a gente for lá no projeto, deixa eu voltar aqui, nós vamos ter aqui, ó, uma navegação, tá? E 3 links, tá? Personagens, filmes e imagens. Até a gente pode fazer aqui, ó, vem aqui, ó, e já copia esse texto aqui, vou fazer aqui, tá? Mas olha só, ele está dentro do header, né? Então eu tenho que vir aqui, ó, o header vai ser a nossa tag mãe e vão ter 2 irmãos, que vai ser a navegação e dentro da navegação vai ter os meus links, tá? Então lembra lá que a gente já viu sobre a semântica, né? Então, se é uma navegação, eu vou utilizar a tag nav, né? E como são 3 itens, tá? Eu vou usar uma UL, né? Que são listas, né? É uma lista, né? De links. Então eu vou colocar ali uma UL e dentro de cada UL eu vou colocar os LIs, tá? E em cada LI, né? Eu vou colocar o meu A de link, né? O meu link, tá? Então, como eu já copiei, eu vou colocar aqui aquele textinho que eu já copiei, tá? Só para não perder, deixa eu passar ele para cá. Vou colocar um comentário aqui. Por enquanto assim, ó, só para a gente não perder esse textinho aqui, tá? Então, como eu estava falando, olha só, então agora eu tenho a nave. Dentro da nave eu tenho uma UL, que é uma lista não ordenada, tá? E dentro da UL eu vou ter os meus filhos, né? Os meus itens ali, que cada item vai ser um link, né? Então eu tenho o link e dentro do link eu coloquei aliás, eu tenho o item, né? E dentro do item eu tenho o meu link, tá? E vão ser 3, então eu vou dar um Ctrl C e aí eu vou dar um Ctrl V, né? E aí eu tenho agora os 3, certo? Então aqui eu já vou pegar, vou recortar aqui Ctrl X, ó, personagens, já vou colocar aqui dentro, ó, tá? Vou pegar aqui os filmes, ó, vou colocar aqui dentro, tá? Vou pegar as imagens, vou colocar aqui dentro, certo? Tá? Acho que tá ficando bem claro aí, né? Dá para entender, né? Até porque a gente já teve uma aula de lista e uma aula de links, né? Então aqui nesse atributo href é para onde eu quero mandar o usuário quando eu clicar, né? Quando ele clicar em personagens, porque são links, né? Ele vai passar o mouse aqui, vai clicar e vai para ou ele vai scrollar, né? Vai rolar a página, ou ele vai para alguma outra página. Por enquanto a gente não vai fazer nada, tá? A gente vai deixar assim. Vamos apenas tirar esse HTTP aqui. A gente pode até colocar um jogo da velha aqui, ó, tá? Só para ele ficar, né? Com aparência ali de com aparência de link. Beleza? Então, se a gente voltar na página, vamos ver aqui. Ó, pode ver que eu já tenho, né, a minha lista aqui, inclusive ela está com as bolinhas aqui, né, de lista, né, os marcadores e links, ó, tanto que se eu clicar neles, ó, ele vai, na verdade não vai fazer nada porque o link ele não é um link válido, né, mas ele já está habilitado ali, ó, tá? Então eu passo o mouse, quando eu clico ele já tem aquela aparência de link. E a minha imagem está aqui bem grande. E aí vamos lembrar que o que aconteceu aqui? Olha só, a imagem ocupou toda a tela, né, e empurrou a minha lista para baixo, né? Inclusive aqui a lista a gente já sabe, né, que eles são elementos de bloco, né? Então por isso que os meus itens ficam um abaixo do outro, tá? Então isso a gente vai entender um pouquinho melhor. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá, para melhorar um pouco isso aí, para a gente conseguir enxergar, né, a gente vai criar o nosso arquivo CSS e já vamos começar a estilizar aos pouquinhos esse nosso header aqui, certo? Então, bora lá. Vamos recolher aqui essa pasta de imagens
e vamos aqui com o botão direito, em cima da pasta raiz, né, do projeto aqui, a gente vai criar uma nova pastinha, tá, para colocar o nosso arquivo CSS. Então, uma pasta CSS, só para ficar mais organizado. Tá? E dentro nós vamos criar, então, até vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui direto já. Tá? Ó, se eu criar aqui, por exemplo, o meu arquivo, ó, style.css, ok? Tá pronto ali o arquivo de estilo, tá? Então, até para a gente ver agora aqui, ó, vamos colocar nosso body aqui e vamos colocar um background, né, de uma cor vermelha ali, tá? Pode ver que não aconteceu nada. Por que vocês acham que não aconteceu nada? Por que a cor do fundo aqui do corpo do documento não mudou? Porque a gente ainda não ligou, a gente não relacionou, né, o nosso arquivo CSS com o nosso arquivo HTML. Então, para isso, a gente tem que vir aqui dentro do nosso head, né, pode ser até aqui embaixo, né, ou em cima do title, tá? E a gente vem aqui e chama, ó. A gente até pode colocar, tem aquele atalhozinho aqui no VS Code, que a gente pode colocar assim, ó, link, e aqui, ó, já aparece várias opções, né? Então a gente pode pegar esse aqui, ó, link CSS, ó. Aí pode ver que ele já até completa aqui pra gente, ele já coloca aqui, né, dizendo que é uma folha de estilo, né? Esse atributo rel aqui fala que é uma folha de estilo, é um link, né, linkando o nosso documento HTML com uma folha de estilo. E aqui eu tenho um atributo href que me diz onde esse arquivo está, né? Só que tem uma coisa que a gente pode ver, ó. Já está aqui, já salvei o documento, ó, e até agora não aconteceu nada, né? Mesmo atualizando aqui, ó, não acontece nada, continua branco. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a gente olhar aqui, ó, o nosso arquivo CSS, ele não está junto aqui com o arquivo HTML, ele está dentro de uma pasta CSS, então eu tenho que entrar nessa pasta, né? Então, tanto que se eu der um Ctrl espaço aqui, ó, olha só, eu já consigo ver as pastas, né? Então, se eu clicar aqui na pastinha CSS, ó, e agora ele até ali apagou, né? E agora ele está mostrando o que tem dentro dessa pastinha CSS. Tem um arquivo style.css. Agora eu clico aqui e agora já é para mudar, olha só. Até já mudou. Lembrando que o meu aqui ele está com o autosave habilitado. Então, à medida que eu faço alguma coisa aqui, ele já salva. E aqui, como eu estou usando o Live Server, né? Que ele fica monitorando e toda a alteração que eu tenho no arquivo ele já reflete aqui, né? Ele já faz o auto-reload ali, né? Então, ele já mudou para vermelho, tá? Então, o meu CSS já está vinculado certinho, já está funcionando, tá? Mas a gente não quer essa cor vermelha, né? Vamos tirar aqui e vamos começar, então. A primeira coisa que a gente vai fazer nós vamos, por padrão, né? A gente sabe que o navegador, né? Os navegadores, eles já trazem alguns estilos, né? Tanto que ele já coloca algumas cores, ele já seta alguns espaçamentos. Ó, se eu vir aqui, tá vendo que a minha imagem não está bem encostadinha lá em cima, né? A gente vê que ó, os meus links aqui, eles têm um certo distanciamento, né? Tem aqui essas bolinhas, né, que não estão encostadas aqui na lateral da página. Então, são padrões aí que já vêm né, por default, já vem setadas aí no nosso navegador, né? Independente do tipo de navegador, independente do tipo de sistema operacional, tá? E aí uma técnica que a gente tem para melhorar isso e para a gente também não ter aí problemas, né, de estilo e de aparência, assim, de criar um layout num navegador ficar de um jeito, no outro ficar de outro, né? A gente tem o que nós chamamos de reset CSS, né? Que a gente vai fazer um bem simples aqui, a gente vai apenas usar um seletor aqui em que eu vou aplicar isso, né, em todos os elementos, né, existentes aí na página. Então eu coloco um asterisco, abro e fecho chaves e vou dizer aqui que eu quero que as margens sejam zeradas, né? Então margem 0, tá? Então se a gente for lá, então vamos fechar aqui. Ó, pode ver que agora a imagem, ó, já encostou bem no cantinho. Então, se eu inspecionar de novo e pegar aqui essa setinha, ó, pode ver que agora não tem mais aquela margem lá no topo, tá? Pode ver que agora o próprio elemento aqui, ó, ele já está encostadinho na imagem, não tem mais nenhum espaço, tá? Então, eu quero dizer também que meus paddings, né, que são as margens internas, também sejam zeradas,
tá? Então, e aí, uma outra propriedade que eu vou deixar aqui, mas a gente não vou me aprofundar muito nela agora, que é box sizing, eu vou deixar border box, tá? Esse é um padrãozinho que a gente usa aí, bem dizer, em tudo que é projeto. É uma parte bem simples, depois a gente vai aprofundar mais nisso aqui, tá? Só para que nossos projetos aí fiquem mais parecidos possível, tá? Então é isso, para começar aqui, a gente já pode fazer assim. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, nós vamos, deixa eu só ver aqui se a gente já tem tudo que a gente precisava aqui. Deixa eu só voltar aqui no projeto, é isso aí, tá? Então tem que ter o nosso logo e esses 3 links, tá? E esse fundo preto aqui atrás. Bom, a gente já tem a nossa imagem, só que ela está muito grande, né? Então, vamos diminuir a imagem para ficar desse tamanho aqui. Eu já tenho o tamanho da imagem, deixa eu só confirmar aqui. Como a imagem ela está dentro lá do header e eu vou ter outras imagens, né, na página, então eu quero que esse tamanho, essa regra que eu vou criar se aplique apenas a esta imagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando um seletor da seguinte forma. Eu vou pegar o header e aí eu vou pegar a imagem, né, que está dentro do header. E aí eu vou dar um tamanho para ela, width. Eu deixei ela como 180 pixels, tá? Beleza, vamos ver se já resolveu aqui. Olha só, já deu certinho. Claro que não tá nada parecido com o que a gente quer, tá? Questão até de posição ali, de distanciamento, alinhamento com os links, mas a gente já vai resolver isso aí, beleza? Então agora, o que a gente pode começar a fazer é colocar aí, por exemplo, a cor de fundo do nosso header, né? Então, se a gente passar aqui e inspecionar com as ferramentas de desenvolvedores do Google, olha só, a gente, do Chrome, né? A gente passa aqui e eu consigo ver a minha tag, que aqui está o meu header, e é aqui que eu quero mudar a cor, essa cor de fundo, né, do header. E isso é bem tranquilo, tá? Inclusive eu já posso, como ela é o primeiro elemento, né, eu vou colocar até aqui aí em cima, e eu vou dizer que eu quero que o header tenha uma cor de fundo. Deixa eu ver qual é a cor de fundo que eu deixei aqui para ele, aqui. E aí a gente usa o background color, e eu vou colocar o hashtag ali e vou colocar a cor, né, em hexadecimal, que vai ser isso aí, certo? Então agora sim. Então agora nós temos a nossa cor ali, né, que é um preto um pouquinho, acho que um cinza bem escuro, tá? Então tá ok, tá se aproximando, tá? Vamos devagar, mas a gente vai ali firme e forte, né? Então a gente viu aqui também que os nossos links eles são brancos, né? São brancos e quando a gente passa o mouse eles ficam vermelhos, né? E ainda tem aquele tracinho em cima. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é mudar a cor dos nossos links, tá? Já vamos mudar a cor ali para branco, tá? Tô fazendo assim as coisas que são mais fáceis de fazer. Primeiro, depois a gente vai vendo outras coisas ali na parte de alinhamento, por exemplo. Então, agora aqui nós vamos pegar os links, tá? Também, né? Como eu quero aplicar essas regras por enquanto só a esses links e essas imagens que estão aqui em cima, né? Então eu sempre chamo, né, a tag, né, que é a tag mãe, né, de todos aqui, e depois eu chamo o filho, né, para aplicar o estilo só nele, tá? Para não aplicar o estilo em outros filhos, outros elementos que estão aqui no site, tá? Aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor isso, tá? Então aqui eu vou chamar header e vou chamar a tag A, que são os links, né? Que eu quero mudar a cor, tá? Então agora nós vamos dizer que os links são brancos, né? Então aí eu uso color. Lembrando que não existe text color ou color text, é apenas color. A propriedade color, né? Muda a cor dos textos, beleza? E aí a cor dos textos, deixa eu só confirmar aqui que eu coloquei aqui, certo? Eu coloquei EB, 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 tá? Só que tem que colocar o sustenido ali na frente, tá? É isso aí, para ele é um branco que não é tão branco, tá? Para ficar com um contraste bom ali. Então agora se a gente passar aqui, nossos links já estão ok. Eu vou tirar aqui, antes disso, ó, eu vou fazer uma coisa. Lembra que tinha umas bolinhas nas listas, tá? Agora elas meio que sumiram porque a gente zerou aqui a margem, o padding. Então agora a nossa lista está bem encostadinha, né? Então a gente não está enxergando, mas tem ali as bolinhas ali, os marcadores ainda estão ali. Então eu vou fazer o seguinte, ó.
aqui onde eu zerei o padding, olha só, deixa eu fazer aqui, vamos ver se já volta. Ó, agora já voltou, mas eu ainda não enxergo as bolinhas. Dá para enxergar ali, mas é que tá o preto meio diferente, né? Eu vou tirar aqui a cor. Opa! Eu vou tirar aqui a cor do de fundo para a gente enxergar. Quer ver? Ó? Vou tirar aqui a cor do fundo e agora a gente vai ver que as bolinhas estão ali, tá? Para tirar essas bolinhas aqui elas não estão no link, né? Lembra que essas bolinhas, né? Elas são os marcadores do nosso item, né? Da nossa lista. Então cada item tem esse marcadorzinho aqui. Como é uma lista não ordenada, fica as bolinhas, né? Então a gente pode fazer isso da seguinte forma. A gente pode vir aqui então. Eu sempre coloco na ordem, assim, né? Conforme a gente vai marcando o documento. Então eu vou colocar aqui. Vamos pegar aqui o header. E aí eu vou pegar. Vou fazer a forma mais longa, tá? Mais longa assim, mas a gente pode resumir isso aqui. Então vou fazer a forma mais longa aqui para a gente entender. Eu sei que eu tenho o header. Dentro do header eu tenho uma nave. Dentro da nave eu tenho uma UL. Dentro da UL eu tenho uma LI, né? E essa LI, tá? Que eu quero tirar as bolinhas, né? Na verdade, essas bolinhas até eu consigo tirar, se eu não me engano, só aqui da nave. E eu vou colocar que ela se chama, eu retiro utilizando essa propriedade que é o list style, né? E eu vou colocar como none. Eu quero que esses estilos aqui da minha lista não tenha nenhum, tá? Então pode ver que as bolinhas já sumiram ali, tá? O texto está branquinho aqui, mais clarinho, né? Mas as bolinhas já sumiram. E é claro que eu não precisaria utilizar essa nave aqui, né? Por que que eu não preciso utilizar? Porque eu sei que essa lista aqui, ela automaticamente, essa UL aqui, automaticamente está dentro de header, né? Só que ela não está diretamente, né? Ela, antes de ela dela tem a nave, né? A nave está dentro do header e ela está dentro da nave. Mas eu não necessariamente eu preciso deixar aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Não necessariamente eu preciso deixar essa nave aqui, tá? Então se eu fizer assim, ó, header e UL já funciona. Tá? Se eu fizer só assim, ó, o L, funciona também. Mas daí eu corro o risco de aplicar todos, se eu tiver outras ULs, né, no site, ele vai refletir em todas. Tá? Por enquanto a gente não quer isso, então eu vou deixar aqui. Ó. Vou deixar assim, tá? Para pegar esses estilos aqui só dentro do header. Tá? Então agora vamos só confirmar aqui. Tá? Já saiu ali o list style. Tarará. Vamos botar a cor de volta, vamos colocar aqui, vamos zerar o padding de novo. Se alguém tiver ainda com dúvidas aqui referente à margem e padding, comenta aí que de repente eu faço um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Ok, então ó, já estamos no caminho, né? Estamos aí no caminho. Só que agora o que a gente precisa fazer? Né? Antes de trabalhar com a questão de posição, de alinhamento aqui dos elementos, tem mais alguma coisinha que a gente precisa fazer, né? A gente tem que mudar a cor quando eu passar o mouse, tá? E eu tenho que tirar essas, tá vendo que tem essas marcaçõezinhas aqui embaixo da palavra? Isso aqui por padrão, né? Como é um link, né? Ele traz esse underline aqui, esse sublinhado no link. E aí, nesse layout eu vou tirar, né? Geralmente é bom a gente ter um sublinhado no link, até por questões de acessibilidade, né? De mostrar para o usuário que aquilo ali realmente é um link. Mas nesse projeto aqui vamos tirar até para a gente também exercitar, né? Caso um dia, né, em algum projeto você precise tirar esse link, esse underline, você sabe como fazer. Beleza, então aquele link ele está na tag A, eu já tenho aqui um seletor, né, criado para tag A, que nós mudamos a cor, então a gente pode remover então esse sublinhado do link. E para remover esse sublinhado do link, eu uso a propriedade text decoration, e aí também eu vou dizer que é none, que eu não quero esse sublinhado, né? Então se eu voltar lá, ó, já saiu. Agora eu posso voltar aqui para o tamanho normal, tirar o zoom, né? Vou botar um pouquinho só mais de zoom aqui por enquanto, tá? Para a gente continuar trabalhando. Então já está ok aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer antes de trabalhar com alinhamento é que a gente tem que trabalhar e melhorar nossas fontes, tá? Depois a gente vai utilizar uma fonte bacana aqui, que a gente até vai puxar lá do Google Fontes, tá? Mas por enquanto o que eu vou fazer é tirar essa serifa aqui da fonte. Não sei se você lembra, se eu cheguei a comentar sobre fonte com serifa e fonte sem serifa, né? Serif ou sans serif, né? Serifas, né, são
são essas pontinhas que tem aqui. Deixa eu dar bastante zoom aqui para ver se eu consigo mostrar. Acho que eu dei o máximo de zoom que eu podia aqui. Essas pontinhas que tem aqui, ó, tá? Então, essa fonte aqui que está escrito Marvel, por exemplo, percebe que ela é toda quadradinha, ó. Ela é uma fonte sans serif, né? Ela não tem serifa, né? Já essa aqui tem essas pontinhas, né? Então eu vou tirar isso, tá? Para a gente deixar uma fonte mais com cara de web, né? E para isso a gente pode vir aqui direto só puxar aqui. A gente pode vir aqui no topo, né? E chamar ali, por exemplo, a tag body, né? Então eu vou aplicar essa regra em todo o meu documento. E aí eu posso colocar então vou chamar a font family, tá? Que seria a minha família de fontes, tá? E eu vou colocar como sans serif. Então tá aqui a opção, certo? Fazendo isso, vamos ver como ficou. Olha só. Agora ficou toda quadradinha, redondinha, assim, sem aquelas pontas, né? Sem as serifas, tá? Então fica um pouco melhor, assim, né? É mais interessante, olha só que legal. Agora o que falta a gente fazer é o quê? É mudar trazer a nossa nave aqui para o lado, tá? Eu até vou fazer uma coisa aqui para vocês perceberem, olha só. A nossa UL, tá? É isso aqui, tá? Isso aqui que vai ser, que é essa tag aqui, esse elemento que é o elemento irmão da imagem, né? Então aqui o header é o pi, né? O elemento pi, e aí a nave tem que flutuar para o ladinho aqui da imagem, tá? Vamos só mudar a cor da nave, tá? É sempre bom, assim, uma dica que eu dou, sempre que você tiver, principalmente agora no início, e eu mesmo, já mesmo trabalhando há muito tempo com isso, eu sempre uso essa técnica de pintar ali o elemento para eu saber onde ele está, porque às vezes dá às vezes acontece, né, de você tentar mudar o elemento para um lado, fazer alguma coisa, e você não entende porque que ele não vai, daí você pinta ele que você vai ver onde realmente ele está e o que está acontecendo, né? Uma técnica aí para de repente resolver algum problema, resolver algum bug e também facilitar a vida aí no desenvolvimento, tá? Então vamos colocar aqui um background color de, sei lá, vermelho, só para a gente ver aqui como fica, olha só. Então perceba que, olha só, a nossa nave está preenchendo toda a lateral aqui, tá? O nosso header está preenchendo aqui também, ó, toda a lateral. E se eu pegar aqui, ó, cada LI, ó, cada LI, que é o item, né, ele também preenche toda a lateral. E isso é um dos motivos, o motivo disso acontecer é porque muitos elementos, né, grande parte dos elementos do HTML, eles têm um comportamento de bloco, tá? Eu não lembro se a gente já falou sobre isso, mas ele tem um comportamento de bloco. Isso significa o quê? Que ele ocupa a tela inteira. E quando eu colocar um outro elemento, ele vai empurrar esse elemento para baixo. Tá? Ele não permite que os elementos fiquem ali em cima. Tá? Para a gente entender melhor isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Tá vendo que aqui tem a nave? Depois da nave, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar aqui um botão. Ó, button. E eu vou colocar aqui, ó, sei lá, teste. Opa, teste com esse. Teste 01. Tá? E aí eu vou colocar aqui, olha só. Apareceu aqui o botão, tá vendo? Ele tá até com um fundo preto, por quê? Porque eu coloquei ele dentro do header, né? Então se eu tirar ele aqui do header, por exemplo, ó, aqui para baixo, olha só. Então agora ele vai ficar com fundo branco, ó, ele saiu do header, tá vendo? Então ele tá aqui. Agora, olha, perceba o que acontece se eu colocar, por exemplo, um outro botão. Vou colocar um outro botão, tá? Lembra que eu falei que a cada elemento que a gente fosse construir, a gente ia aprender algumas coisinhas novas aí, ou reforçar algo que a gente já viu, tá? Então, olha só. Perceba que aqui, ó, agora, esse elemento aqui está aqui do lado. Por que que esse elemento, né? Por que que esse botão 2 não está embaixo? Porque o botão, ele tem um comportamento, né? Por padrão, ele já nasce como inline, né? A propriedade de display dele, que é o comportamento dele, é inline. Significa o quê? Ele diz assim, olha, cara, tu não ocupa a tela inteira, tá? Quando tu for colocado lá na tela, por padrão, tu vai ser inline, tu vai ocupar só o espaço que tu tem do teu conteúdo, né? Tanto que se eu fizer assim, eu colocar aqui, ó, um monte de texto, ó, aqui dentro, olha o que vai acontecer. O meu botão, ele cresceu, né? Conforme o conteúdo que tem dentro dele. Esse aqui não, continua pequenininho, né? Se eu pegar aqui e tirar, sei lá, diminuir aqui o texto, tá? Olha só, vai ficar um botão bem pequeno, tá?
e ele flutua ao lado. E olha só, e se eu colocar aqui, por exemplo, ó, até vou copiar aqui, vou pegar aqui, tá vendo que aqui o link, ó, ele tá dentro da lista, né? Mas se eu pegar só um link sozinho, né? Até vou copiar esse aqui, ó. Vamos copiar esse cara aqui, mas não copiei o item, né? Copiei só o link, tá vendo? Ó? Imagens. O que acontece? Olha só, imagens vêm para o lado, porque imagens também é display inline. Só que como ela está dentro de um item, né? O item ele é display block, ele ocupa a tela inteira, né? Tanto que se eu vier aqui, ó, pegar um LI, ó, não se faz isso, não se coloca um item sozinho sem estar dentro de uma UL, né? Mas vou fazer aqui um teste, olha só, tá? Olha só, ele veio aqui para baixo, por quê? E olha, se eu inspecionar, olha, perceba que, ó, ele está ocupando a tela inteira. Essa parte azul aqui, ó, significa que eu estou passando mal, ó, ele está me mostrando onde está o elemento, ó. Se eu pegar aqui, ó, imagem, olha só, ele ocupa só o conteúdo, tá? E aqui estão os itens, ó, que estão por fora do meu item, aliás, do meu link, né? Tá? Então, espero que eu tenha explicado mais do que confundido, né? Se tiverem dúvidas aí, comentem que eu vou explicando melhor aí nas outras aulas, tá? Mas isso é muito importante mas é importante a gente entender bem isso, né, essa questão do comportamento de cada elemento aí, quando ele é inline, quando ele é block, assim por diante, tá? Beleza, então agora aqui, o que eu preciso fazer é alterar o comportamento desses caras aqui. Eu preciso fazer com que eles flutuem, tá? E aí a gente vai aprender uma técnica, já uma propriedade bem avançada, já um recurso bem avançado que já tem um certo tempo aí no CSS, tá? Mas é um recurso que vai te ajudar bastante, vai nos ajudar bastante aí a construir páginas principalmente responsivas, né, para que ela abra bem no celular, no tablet, tá? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que essa minha nave venha para cá, beleza? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem é o pai desses dois elementos, né? É o header. Então, a gente vai trabalhar com um carinha chamado display flexbox, tá? É um recurso aí do CSS bem bacana que é o flexbox e ele altera, né, esse comportamento de bloco, né, esse comportamento que os filhos têm, tá? Então eu sempre coloco isso, eu sempre coloco essa propriedade dentro da propriedade pai que ele vai refletir nos filhos, né? Então se eu colocar, olha só, se eu falar assim, ó, agora o meu header, tá, ele tem um comportamento de display, em vez de ser display block, que por padrão ele é assim, o display block, tá, eu quero que ele tenha um comportamento de flex, seja flexível. Fazendo isso, os filhos que estão dentro dele, tá, quem são os filhos? É a imagem e a lista, né, a UL. Vai fazer com que elas flutuem, né? Então, olha só, olha que bacana. À medida que eu disse que o meu header ele é flex, display flex, então olha só, a lista já flutuou para cá e perceba que ela já nem ocupa mais todo o espaço, ó, ela ocupa só o espaço que ela precisa, que é o conteúdo, né, que no caso que seria a maior palavra, né, o maior link ali, tá? Só que ela ficou, né, grudadinha aqui, tá? Aí eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que essa lista venha para cá para o canto, né? Olha só como que ela está. Na verdade, ela está até um pouco mais centralizada aqui, mas a gente já vai resolver isso aí depois, né? Vamos por partes. Eu quero fazer o quê? Com que ela venha para cá, tá? Para esse lado, tá? Então, eu vou deixar essa cor de fundo vermelho aqui, justamente para a gente enxergar e ver o que está acontecendo, tá? Pode ver até que os filhos, ó, eles ainda não estão flutuando um do lado do outro. E até eu já posso fazer isso, ó. Já que a gente já fez isso, ó, aqui, olha só, eu coloquei display flex aqui e os filhos flutuaram, né? Então significa que, eu até vou copiar aqui, ó, se eu vier aqui na minha UL, quem é a UL? A UL é a mãe dos links, eles estão um abaixo do outro. Então eu já sei que se eu coloco o display flex no pai, os filhos flutuam, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na minha UL e vou dizer o quê? Que agora ela tem o comportamento display flex. Então, os meus itens vão flutuar. Vamos ver? Olha só. Legal. Eles estão flutuando. Está tudo grudado, colado no outro, mas estão flutuando, né? Tá? Vamos fazer uma coisa agora assim, ó. Antes de trazer para cá, né, a lista para o lado, vamos alinhar elas ao centro aqui na horizontal aqui, né? Então, para isso, dentro do Flexbox também, né,
eu posso alterar uma outra propriedade, que vai ser no caso no pai dos elementos, que é o header. Eu quero fazer com que eu quero alinhar os elementos, né, na horizontal, tá? Então eu digo assim, ó, align items center. Eu estou alinhando eles na horizontal, tá? Então se a gente ver agora, olha só que bacana, eles estão alinhadinhos aqui na horizontal, tá vendo? Na horizontal. Agora eu quero trazer a minha, lembra que o que está pintadinho de vermelho aqui é a UL, né? A UL que é a mãe dos itens, né? Eu quero trazer ela para cá. E para isso eu tenho uma outra propriedade, né? Que é para alinhar esses elementos, né? Para, digamos assim, justificar, né? Espalhar esses elementos na tela, tá? Então, vamos puxar aqui. Como eu estou trabalhando, né, com os elementos que são filhos do header, eu coloco a propriedade nele, né? E aí essa propriedade aqui que é justify content. Daí, como eu quero jogar um em cada canto da tela, eu vou colocar space between. Dessa forma, eu jogo um para cada canto. Eu poderia fazer assim, por exemplo, ó, center, olha só. Se eu fizer center, eu trago os dois elementos, né, para o centro da tela. Ó, eu poderia colocar space around. Eu vou colocar o que? Espaço entre os filhos. Ó. Então tem espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui. Também já serviria, já ajudaria mais ou menos. Até vou deixar essa aqui por enquanto, tá? Para a gente trabalhar por enquanto, tá? Assim. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou tirar essa cor de fundo aqui da UL, que é vermelho. Vamos tirar esse espacinho que está sobrando aqui. Tá? Pode ver que a gente já fez ali, ó, nosso header, né? E sem muito código, né? Por enquanto, tá? Então, olha só. Só que agora eles estão grudadinhos ali. E aí, o que eu posso fazer por enquanto agora é colocar digamos que uma margem, né? Uma margem aí para separar um do outro. Eu posso fazer isso no meu próprio item, né? No meu próprio item, que é um filho da UL. Tá? Então eu vou pegar aqui o header, vou pegar a UL, eu vou pegar o LI, que no caso é o filho que tiver, né? Cada item, e vamos colocar aí. Eu vou fazer uma coisa aqui, tá? E aí já é um macetezinho bem legal, tá? Que eu vou passar para vocês, mas olha só. Eu vou colocar aqui, como eu quero, o que eu quero fazer? Eu quero afastar eles, né? Tipo assim, ó, eu quero que eles tenham uma margenzinha sempre, ó. Eu posso fazer o quê? Eu posso tanto colocar uma margem geral e aí ele vai afastar, né, colocar margens de todos os lados, ou eu posso colocar só a margem de um lado. Por exemplo, eu não quero que eles encostem aqui é, na esquerda, então eu poderia colocar um margem left, por exemplo. Vamos colocar aqui um margem left, ó, em cada item. Olha só. Então, se eu colocar aqui um margem left, ele vai sempre empurrar o item que estiver, né, o elemento que estiver à sua esquerda. Então, vamos colocar, sei lá, 24 pixels por enquanto. Não lembro quanto eu coloquei, depois eu vejo ali. Vamos colocar assim para a gente ver. Ó, já afastou um pouco. Deixa eu só voltar aqui. Ó, já afastou um pouco. Né? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para ver como tá. Ó, olha só. Já está mais parecido, né? Olha só. Então já afastou. Só que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar o elemento aqui. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Quero mostrar para vocês aqui. Aqui. Quero dar o zoom aqui. E deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para te mostrar. Aqui, ó, passando o mouse aqui, ó, em cima do item, ó, dá para ver que na esquerda ali ele fica laranjinha, né? Esse laranjinha quer dizer que tem uma margem nele, ó. Só que, por exemplo, ali, ó, eu coloquei a margem no primeiro, e no primeiro não precisava, né? Porque, teoricamente, não tem ninguém ali nele, né? Tá? Não atrapalha agora, tá? Mas, né, em projetos profissionais a gente não vai fazer assim, né? Porque pode ser que dê algum outro problema e tal, e não seja exatamente o que a gente quer. Então, tem um macetezinho, tá? Um hackzinho que a gente usa bastante, eu uso muito no meu dia a dia, que eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer o seguinte, olha, coloca essa margem left, né? Essa margem aí na esquerda, somente nos itens que tenha um item antes dele. Vocês concordam que esse item aqui tem um item antes dele, né? O item filmes tem um item personagem antes dele. Já o item personagem não tem ninguém na frente dele. Não tem um outro LI na frente dele. Então, a gente faz uma regrinha assim, ó. Eu coloco um sinalzinho de mais e escrevo um LI novamente. E aí eu estou dizendo aqui, ó. Coloca 24 pixels neste LI se tiver antes dele um LI.
Então, só vai ter margem naquele item que estiver um item antes dele. Não sei se ficou bem claro, tá? Para vocês aí. Então, olha só. Se eu inspecionar aqui, ó, olha só. Imagens tem margem left. Ó, filmes tem margem left. Já o personagens, que é o primeiro, aí ele é o primeiro da fila, não tem ninguém antes dele, então não tem margem. Legal, né? Isso é bem útil aí, tá? Você pode usar tanto para colocar a margem em cima, embaixo, dos lados, como quiser, tá? E dá para fazer muitas variações, né, desse hackzinho aí para outras coisas, tá? No decorrer do curso eu vou mostrando aí. Provavelmente no projeto também a gente use um pouco mais disso, tá? Então, basicamente a gente tem o nosso header. A gente pode fazer um último detalhezinho aqui, que quando passar o mouse, mudar a cor do link. E para isso, a gente já trabalhou com links, né? A gente sabe que quando o usuário passar o mouse em cima, a gente captura ali o evento hover, né? Então, vamos chamar novamente aqui o header, tá? Vamos chamar tag A, e aí eu coloco 2 pontos, olha só, eu tenho uma série de pseudo-elementos, pseudo-classes, tá? Que a gente vai ver isso aos poucos, tá? Então, se eu pegar aqui o hover, olha só. E agora eu quero dizer o quê? Sempre que eu passar o mouse, eu quero mudar a cor, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a cor. Então, eu chamo a propriedade color de novo, e aí eu falo a cor que eu quero pegar, tá? Eu vou copiar aqui a cor que eu tinha setado aqui no protótipo, que é essa aqui. Deixa eu só colar aqui, ó. É esse vermelho aqui, tá? Você pode copiar aí, ó, F13 239, tá? F13 239. Vamos só ver como ficou aqui. Então agora, se eu passar o mouse, ó, ele troca para o vermelho. Só que vocês conseguem perceber que ele troca muito rápido, né? De uma forma mais seca, né? Ó, muito rápido. A gente já viu isso nas aulas lá, na aula de links, né? Então a gente consegue melhorar isso aqui, dizendo que, olha, eu quero que quando eu passar o mouse mude a cor, mas não mude de forma tão rápida, seja um pouquinho, né? Tem um delayzinho, né? Para ficar mais suave, assim, ficar mais agradável, tá? Então, para isso, a gente pode trabalhar com a propriedade transition. Só que daí a transition eu não coloco no hover, eu coloco no meu link original, né? Eu digo assim, ó, a transição dele, sempre que eu for fazer essa transição, essa troca de cor, né? Eu quero que demore tanto tempo, tá? Um número X de segundos, milissegundos. Então eu utilizo ali a propriedade transition, tá? E aí eu digo que quem eu vou mudar? O que eu vou mudar nesse elemento quando passar o mouse? Eu quero mudar a cor. No caso aqui, a gente está mudando apenas a cor, né? Então é color, tá? E agora eu digo quanto tempo, né? Eu quero que leve essa alteração de cor, né? Que é ali do branquinho para o vermelho. Geralmente a gente usa aí 2 segundos, 3 segundos, tá? Então posso colocar assim, ó, 0, né, ponto 2 S de segundos. Então assim, então se a gente testar aqui, ó, pessoal, ó, já ficou bem melhor, né? Olha só que legal. Certo? Então é isso aí, pessoal. A gente terminou aí, a gente vai melhorar, tá? A gente vai melhorando esse código aqui aos poucos, tá? A gente já criou então o nosso header, tá? Aí trabalhando bastante aí com CSS, com HTML, vemos algumas coisinhas a mais aí. E deixa aí seu comentário, se tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, eu vou explicando aí nas próximas aulas, tá? Então aí compartilha aí com seus colegas, né? Se você sabe de alguém que está querendo entrar aí para o mundo do desenvolvimento front-end, compartilha aí o curso, porque agora eu estou voltando aí com todo o gás para trazer bastante conteúdo aí para vocês e aprender junto aí, me desafiar e sempre buscando aí dar o meu melhor para compartilhar e trazer bastante conteúdo legal, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.